No Acre são 7 horas mais 7 minutos. Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira. Hoje, 31 de agosto, agradecendo sempre a sua audiência, sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está ligando o seu televisor agora, eu gostaria de dar uma dica antes de conversar com o meu entrevistado de hoje. Vai preparar aquele café da manhã para receber a família, para servir para os amigos? Prepara o café Bené do Cavaco. Já experimentou? É o melhor café do Brasil, que é distribuído exclusivamente pela Casa Cearense do nosso amigo Bené do Cavaco. É o café que eu recebo os nossos convidados aqui da TV Rio Branco. Todo mundo gosta, todo mundo toma assim e acha uma maravilha. Portanto, você é comerciante, quer revender o café Bené do Cavaco? Pode dar uma passadinha lá na Boulevard Augusto Monteiro, no bairro 15. Maiores informações, 3221-4419. Portanto, o melhor café do Brasil é o café Bené do Cavaco. E para tomar o café Bené do Cavaco, hoje aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco, eu recebo o candidato à reeleição, o senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores. Ele que foi prefeito de Rio Branco, foi governador do estado por 2 mandatos e em 2010 foi eleito senador da República e agora concorre à reeleição. Senador, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, é um prazer, queria cumprimentar você, TV Rio Branco, por nos dar essa oportunidade e agradecer o cafezinho do Bené do Cavaco. Ótimo café, né? Cafezinho maravilhoso. Já estava tomando antes da entrevista. Senador, como eu disse anteriormente, o senhor já foi prefeito de Rio Branco, já foi governador do estado por 2 mandatos e agora é senador da República, está tentando uma reeleição. Por que o povo acriano deve lhe conceder mais um mandato de senador? Olha, eu também me faço essa pergunta. Por que eu devo ser candidato à reeleição e eleito? Por que as pessoas votam em outros candidatos? Eu acho que essa é a pergunta-chave, que nós todos devemos nos fazer. Eu também me faço como eleitor. Eu acho que a gente está vivendo um momento de tanta dificuldade, de tantos desafios, uma crise que parece que não tem fim, uma crise ruim para todo mundo. Isso me leva, com a experiência de ex-prefeito, de ex-governador e também agora de senador, fui 4 anos vice-presidente do Senado, consegui criar um ambiente e fazer um mandato produtivo, um ambiente de diálogo. E eu acho que eu posso ser útil para o Acre e para o Brasil se eu for reeleito. Então, hoje eu estou junto com o Marcos Alexandre, nosso candidato ao governo, são 2 votos para o Senado, tem o Ney Amorim, que também está pondo o nome dele na chapa junto conosco. E eu estou oferecendo meu nome, a minha história, as minhas realizações como governador e prefeito e o meu mandato de senador, que eu acho que todos podem acompanhar de alguma maneira, até quem não é do nosso lado, quem tem outra preferência partidária, diz, não, o Jorge está procurando fazer o melhor que pode para representar bem o Acre e o Brasil no Senado. Isso me leva a pôr meu nome e buscar a minha reeleição e pedir o voto das pessoas. Quando o senhor fala em um mandato produtivo que o senhor tem desempenhado no Senado, mas aí se a gente pega no geral, não estou aqui tentando colocar apenas do senhor como senador a culpa dos outros 80 senadores que por lá estão, é que a população tem hoje desacredita da classe política. E parece que muitas vezes as coisas não acontecem no Senado, na Câmara, reformas que deveriam ter acontecido não aconteceram. Por exemplo, temas de um debate assim importante que a sociedade quer muitas vezes apenas a solução. Ou vai ou não vai. Isso. Por exemplo, aborto, legalização de maconha, redução de maioridade penal, fica naquele chove não molha e não se tem uma solução. O que o senhor acha disso tudo, senador? Primeiro, parece uma insensatez que a gente está vivendo. A gente só escolhe temas que nos dividem. Esses temas que você citou vai dividir a sociedade. Mas veja só, qual é o maior drama de todos nós hoje? A violência. As pessoas estão com medo. Não é aqui, é no Brasil inteiro. O que está tendo de assassinatos no Brasil, eu vi você noticiando hoje cedo, é maior o número de mortos hoje do que todas as guerras que estão tendo no mundo. Isso não deve nos unir? Por exemplo, isso que eu estou lutando. O Código Penal brasileiro é dos anos 40. A legislação é tão frágil, tão fraca, que a impunidade tomou de conta. E os criminosos sabem disso, chega na frente do juiz, doutor, me dê logo minha sentença que eu sei que eu vou pegar 1 ano. Nós temos que separar pessoas que são perigosas, criminosos, que a gente vai ter que ter uma punição maior, daqueles que têm que acertar conta com a justiça, que vão se recuperar e vão sair. O Código Penal é de 1940. Para uma pessoa ficar presa 10 anos no Brasil, tem que matar 4. Se a pessoa maltratar uma criança e maltratar um cachorro,
Ela paga mais por ter maltratado o cachorro. Ela pega uma pena maior se maltratar o cachorro. Agora, me diga uma coisa. Eu estou lá no Senado lutando por isso. Ajudei a criar uma comissão da reforma do Código Penal. Aí sabe por que não vota? Porque aí vão discutir o aborto, vão discutir o problema de gênero, vão discutir, eu digo, vamos separar aquilo que nos divide. A gente segue discutindo, porque é muito importante. Eu não estou querendo não discutir isso. Mas urgente, o que é que a população quer urgente? Ela quer que, por exemplo, as Forças Armadas estejam aqui ajudando a Polícia Civil e Militar, não numa intervenção, mas numa ação conjunta. Eu fui para CIS Brasil ontem, fiquei contente de ver a Polícia Federal, a Força Nacional, numa barreira na estrada. Quando eu fui governador, a gente enfrentou o crime organizado. Vencemos. Agora, essa coisa que está tendo, essa violência, é de fora do Acre para cá e é muito vinculada às áreas de fronteira. Então, o Acre precisa de união de todos nós. Nós não podemos transformar essa questão da violência, por exemplo, numa luta partidária. Isso tem que ser igual à saúde. Quando alguém está com problema de saúde, ele não vai lá perguntar se a pessoa é do PT, do PMDB, do PSDB, vai lá tentar socorrer. O caso da violência tem que ser todo mundo junto. É isso que, por exemplo, para mim é uma questão central na minha reeleição, é lutar para ter leis que possam combater a impunidade, penas mais duras, mas também a gente ter sistema prisional que separe aqueles criminosos que alguns acham até que não tem mais jeito, eu que implantei o sistema duro de penitenciário aqui, daqueles que têm que acertar a conta com a justiça, para voltar para a sua família, para voltar para a sociedade. Isso é fundamental. O mundo inteiro combateu a violência assim. E a outra questão é abraçar a juventude. A nossa juventude precisa de um abraço. Nós estamos perdendo a nossa juventude. Isso, para mim, é uma outra questão central. Com cultura, com esporte, com primeiro emprego, apoiando as famílias, a gente vai passar esses tempos difíceis, se Deus quiser. Quando o senhor falou aí da questão da violência e fala também das leis do Brasil, aí volto novamente para o que eu havia mais ou menos lhe perguntado anteriormente. É outro tema, por exemplo, uma reforma no Código Penal, nas leis penais, é outro assunto que não avança no Senado. Por conta disso, por conta dessa divisão? É por isso mesmo. Eu fiz um novo Código Florestal, pacifiquei o conflito que tinha entre agricultor e pecuarista. Gente, o agricultor, o pecuarista era tratado como bandido, como um criminoso, e o meio ambiente também pisado por outro lado. Tinha um conflito, meio ambiente, quem defendia o meio ambiente, quem defendia a produção, a agropecuária, o agronegócio. Eu pacifiquei isso, fui relator do Código Florestal. Ninguém acreditava que alguém pudesse fazer essa conciliação. Eu e o saudoso senador Luiz Henrique, trabalhamos juntos, fizemos isso. Até com o Caiado eu conversei, tivemos entendimento, ele com a visão dele, eu com a minha, mas nós pensamos o Brasil em algum momento. E fizemos um novo Código Florestal e, olha, isso saiu da pauta. Apesar de ainda ter problema de licenciamento que nós temos que resolver. Quem quer plantar, criar e produzir, para mim, tem que ter apoio. E não pode ser perseguido, não pode ser tratado como alguém que está fazendo mal feito. Aí fui também o novo Código da Ciência, Tecnologia e Inovação, a nova lei da biodiversidade, tudo isso que nós fizemos. Agora, o código mais importante para mim, e eu estou lutando por ele, tem mais de 10 projetos de lei meu, tentando mudar as leis, porque é de 1940. Então, quem comete o crime hoje vai ser julgado por uma lei de 1940, o mundo é outro, o Brasil é outro. 1940... era um ou outro assassinato no Brasil, agora foram 62 mil. O Nordeste está tomado por grupos de criminosos. Aqui, a gente, na área de fronteira, sofre as consequências do tráfico de arma, de drogas. E tem que voltar àqueles tempos que eu tinha de botar barreira nas estradas, da gente botar mais apoio para a polícia. O governo federal, por exemplo, não liberou R$1. O governo Temer não liberou R$1 para o governador Tião Viana, por exemplo, fortalecer as polícias, civil e militar. A gente fica cobrando nossos policiais, mas não é só um problema da polícia. A gente tem que dar um apoio para as nossas polícias, mas tem que estar todo mundo junto. As igrejas, as famílias, os mandatos, e a gente, se nós todos nos unirmos no enfrentamento do crime. Aí eu acredito que a gente vence, mas principalmente também abraçando, e volto a repetir, a nossa juventude. Os nossos jovens, qual é a perspectiva hoje? Num governo federal que criou uma recessão de 3 anos, as pessoas não têm emprego. Quando eu saí do governo, a gente mandou buscar operário em Rondônia, no Mato Grosso, em Brasília, em Goiânia e no Paraná para terminar minhas obras. Então, mas quando, tudo isso eu vou lhe ajuda. interromper, porque quando o senhor diz que não temos emprego, essa crise que o Brasil está atravessando e que espero que termine o mais rápido possível, ela começou quando o seu partido ainda administrava o país. Ela, de certa forma, sim, por isso que nós temos que assumir também. Eu, por exemplo, sei muito de tudo bom que eu fiz na prefeitura e no governo, mas nós temos que também reconhecer aquilo que a gente errou. Isso é uma virtude, reconhecer. Eu acho que o primeiro mandato da presidente Dilma, aliás, os 2 mandatos do presidente Lula, eu às vezes fico até triste. Eu digo, rapaz,
Tem gente que ganhou tanto dinheiro no governo do presidente Lula, na época que a gente estava nesse período de crescimento. O Brasil chegou a crescer 7,5% no ano. E agora dão as costas. Isso, os erros não pode apagar os acertos. A gente tem que ter uma balança sempre. Mas o segundo mandato da presidente Dilma, vamos reconhecer, aquela eleição com Aécio Neves foi muito ruim para o país. Foi um confronto. Do confronto seguiu a guerra, uma verdadeira guerra, e a presidente Dilma nem conseguiu começar o segundo mandato. Nós também erramos nessas alianças políticas. Nós levamos lá o Temer para vice, é verdade, falha nossa. Mas ninguém, quando faz um casamento, ninguém pode saber quem que vai trair quem, ou se vai ter traição. Pensa-se numa união. E o Temer, o que é que fez? Estava lá já no governo. Mas então o senhor assume a responsabilidade, como filiado ao Partido dos Trabalhadores, senador, de que o PT tem a parte de contribuição de o Temer estar no governo? Mas é óbvio que nós convidamos ele a ser vice, a gente tem que reconhecer isso. Agora, não é culpa nossa, ele traiu o governo, né? Agora ele assume o governo, veja, o candidato dele tem 1%, até o pessoal aqui do PMDB está traindo o tal do Meirelles. Aí ele desempregou 13 milhões de pessoas e agora está prometendo 20 milhões de empregos. Eu não consigo entender. A política, no fundo, tem muito de hipocrisia. Eu pergunto às pessoas que estão em casa, vem cá, você vai votar no teu candidato por quê? Porque ele te deu algum agrado agora, ele trabalhou, ele já fez, ele é uma pessoa séria? Porque em época de eleição fica todo mundo parecido. Para mim, deveria ser um momento de transparência, da gente ser gente, da gente se apresentar do jeito que a gente é, para que tivéssemos todos um bom julgamento. Aí um muda de postura, inventa umas teses, começa a defender coisa que ele até é contra. Então eu não. Eu, sinceramente, eu não consigo, eu sou transparente. Eu estou oferecendo o trabalho que eu fiz de prefeito, de governador, um trabalho no Senado, porque é no Senado que o Acre é igual a São Paulo. Tem 3 senadores, São Paulo, o Acre também. Nós estamos com 2 candidatos. Eu sou candidato buscando a minha reeleição e o nosso outro candidato é o Ney Amorim, porque a gente quer ver se ganha com o Marcos Alexandre e tem 2 senadores para ajudar. Agora, o Brasil está vivendo uma verdadeira anarquia política também, do ponto de vista da falta de uma reforma política, de uma reforma tributária que está matando os estados e municípios, está matando os empresários. O empresário não consegue gerar emprego desse jeito, com a carga tributária dessa. E é contra esse tipo de situação, ou querendo mudar isso, que eu sou candidato ao Senado. Senador, o senhor falou agora há pouco da questão de erros e acertos. O senhor é um dos principais, ou se não, o grande idealizador da Frente Popular aqui no estado. O senhor reconhece que esse projeto que o senhor implantou lá atrás tem erros e tem os acertos? E quais? O senhor vai me responder isso. Depois do intervalo começar, a gente precisa fazer um intervalo e já voltamos. Já.